Não existe vitória na vida pessoal sobre a força do pecado em quem não creu e crê que em Cristo, na cruz, tudo foi pago, tudo está consumado. A lei que nos acusava morreu e o pecado que nos matava foi morto na morte de Jesus, triunfando ele sobre a morte na ressurreição. Somente esses que têm essa certeza, não é uma certeza externa, nem é uma fé na crucificação como presépio, é um entendimento sobre o significado do que Jesus realizou na cruz. Não é o teatro, não é a cenografia, aquilo ali não tem nenhum valor. É o que ele cobria, pagava e realizava na justiça interior, para o Criador e para todas as criaturas cósmicas. Aquele que não teve pecado, Deus o fez a convergência de todos os pecados em nosso favor. Somente esse que crê nisto poderá viver crescentemente uma existência de vitória sobre a prática do pecado na sua vida, conduta e comportamento. Porque somente quem crê nisto terá pela fé o coração pacificado, e só o coração pacificado consegue fazer a viagem vitoriosa sobre as pulsões que habitam as nossas paixões carnais e que são alimentadas pela nossa neurose culposa ou pela condenação da lei. Mas quando se crê que em Cristo a lei morreu e a condenação culposa foi paga, e que eu estou justificado pela fé em Jesus, eu me tranquilizo. E essa tranquilidade desmobiliza os poderes da explosão do elemento culposo e reprimido até então, bloqueado no meu coração, infartado de morte de culpa. Por isso Paulo escreve: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Como alguns sugeriam, já que Deus nos salva pela graça, pequemos muito para que seja grande a graça sobre nós. Aí Paulo diz: é claro que não sejam idiotas, de modo nenhum, não é disso que se está falando, seus bipolares. Como viveremos ainda no pecado? Nós, que já morremos para o pecado na cruz de Cristo. Veja como não há evangelho sem essa certeza de que eu morri na cruz com Cristo e em Cristo. Onde não há essa convicção no coração, o evangelho nem passou perto da pessoa. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na cruz, batizados na sua morte. O nosso verdadeiro batismo é o batismo da cruz, é o batismo de termos morrido com Jesus e de termos sido sepultados juntamente com Ele. O batismo como rito é uma simbolização de algo que tem que ter acontecido como convicção e que tem que ser preservado eternamente como algo feito em mim, na minha identificação com Jesus, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, sobretudo pelo batismo da fé que se identificou com Ele na morte dele, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos para a glória do Pai, eu também, assim como Ele, eu também ande, assim também nós andemos
em novidade de vida. Vivamos a vida de gente que saiu da morte, vida de gente ressuscitada. Não vida de zumbis batizados. Porque é óbvio, se nós fomos unidos com Jesus na sua morte, fomos unidos, ele morreu e me levou na morte com ele. Eu estava em Cristo morrendo com ele. Ora, se eu morri com ele, certamente eu também serei identificado com ele na sua ressurreição. Se pela fé eu me identifiquei com a sua morte, pela fé eu me identifico com a sua ressurreição, sabendo eu isto, que eu fui crucificado com ele. O meu velho homem, o meu velho Caio, foi crucificado com ele, para que este homem que está aqui, e para que o corpo de pecado, minha pele já mudou muitas vezes, muda todo dia, mas esse corpo representa a continuidade da minha vida entre o berço e a sepultura, de modo que Paulo chama de corpo de morte, corpo de pecado. Aqui ele chama de corpo de pecado, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído todo dia pelas escolhas da minha consciência, que faz o homem animal, o Adão inconverso, o ser pulsional, o indivíduo que carrega a acumulação dos vãos comportamentos e das culturas da corrupção que me foram legados e por mim assimiladas. Sim, identificado na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus, sabendo que a história antiga do meu ser alienado de Deus foi crucificada com ele, eu agora ganho o poder para submeter esse corpo de pecado à destruição da sua vontade, a fim de que eu não viva sob a tirania de nenhum capricho, a revelia no meu ser, e não sirva o pecado como escravo, porque quanto mais eu me entrego ao capricho, como pulsão que eu digo que eu não concordo, que eu não controlo, mais escravo dessa pulsão eu me torno. Eu só me liberto dela quando eu me identifico com Cristo e disse: eu estou morto. Eu não tenho que obedecer mais nada, eu morri. Isso tudo é estribucho do rabo da lagartixa. Porque eu, com a minha escolha, decidi outra coisa. Porquanto quem se identificou com Jesus na sua morte, justificado está de todo pecado. Porque Cristo venceu o pecado da cruz, o meu pecado já não existe, ele está vencido, eu estou liberto dele. E se eu estou liberto dele, eu estou liberto da culpa, do medo, e só liberto da culpa, do medo e da dívida é que eu ganho equilíbrio e serenidade para andar sem tropeço. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre, não vai morrer nunca mais, já está tudo feito. Agora é a vida, é vida. A morte já não tem domínio sobre ele. Se não tem domínio sobre ele, não tem domínio sobre mim. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, e eu também morri uma vez para sempre para o pecado. Nele não tenho mais conversa com o pecado, mas quanto a viver, vivo para Deus. Não tenho assunto de pecado, eu tenho assunto de vida para Deus em mim. É só o que me concerne. Vivo para Deus, em Cristo Jesus. Assim também nós todos, Paulo diz, consideremos-nos mortos para o pecado
Assim também nós todos consideremos-nos mortos para o pecado. Você se considera morto para o pecado? Quem não se considera, quem não se dá como morto para o pecado, viverá escravo dele a vida inteira. É só quem se identificou com Cristo na sua morte e diz: não tem mais pecado para mim, eu estou morto para o pecado. Que se considera morto para o pecado são os que vivem para Deus em Cristo Jesus, é o que o Evangelho ensina. Quem não faz isso, vive angustiado, morto até o fim da vida, vive capitulando as angústias da dona Capitolina. Portanto, não reine o pecado nos vossos corpos, de maneira que obedeçais a caprichos, paixões. Não entrem nessa de dizer: bateu o tesão, eu tenho que ir, bateu o desejo, eu não posso segurar, porque é mentira. Você parará na hora que você quiser. O que alimenta isso é o medo da morte, que gera essa contagem regressiva, que faz você querer pecar como quem aproveita a vida, quando na realidade você peca como quem introjeta mais agonia, que desmobiliza em você o poder de viver a paz, que é só como a gente consegue viver. É tudo uma contradição. Portanto, não deixe que isso reine, que as paixões, obsessões sejam os ditadores da sua existência, porque senão você está desgraçado, viverá um inferno de agonias e contradições, explosões de dona Capitolina a vida inteira. E nem ofereçais cada um de vós os vossos corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade, como quem diz: estou bonito, gostoso, cheiroso, charmoso, vou aproveitar essa estação da vida para dar na terra aquilo que a minhoca vai comer depois. Não faça isso, porque a sua alma vai ser comida viva hoje. Antes, ofereça-se a Deus como um ente ressuscitado da morte. Ofereça o seu corpo, seus membros, sua vida, como materialização para realizar a justiça, a bondade, a verdade, a santidade, a graça, a solidariedade e o amor na presente existência. Esse é o nosso chamado, para que nos ofertemos assim, para que nos ofereçamos a Deus como ressurretos de entre os mortos, e os nossos membros sejam oferecidos a Deus, os nossos corpos, a nossa materialização histórica como manifestação da justiça de Deus na terra, porque o pecado já era, morreu em Cristo. A lei morreu, o pecado morreu, está tudo morto, e o diabo foi condenado e julgado na cruz, está tudo decidido já. E eu estou salvo. O pecado não terá domínio sobre vós, não terá domínio sobre ninguém, não terá domínio sobre mim, se eu vivo assim, se eu creio assim. Pois eu já não estou debaixo do medo da lei, da condenação da lei que traz morte. O salário do pecado é a morte. A lei mostra como eu sou pecador. Quem vive nesse ciclo vive a angústia de um inferno pessoal. Nunca se livra da culpa e capitula. É uma existência capitulina. Mas aquele que tomou posse, creu, descansou, esse encontra paz, e o ente pacificado descansa. E aquele que descansa das suas obras, da necessidade de provar qualquer coisa para quem quer que seja, encontra paz pela qual andará equilibrado e já não capitulará como uma eterna capitolina na vida. Jesus permite que a simplicidade dessa leitura, com essa explicação tão óbvia no Evangelho, tenha sido compreendida, tenha sido discernida agora, e ela produza o resultado libertador para o qual ela foi falada. Ela carrega a verdade, e a verdade liberta. Por isso eu peço que ninguém resista à verdade, mas que todos se quebrantem, a acolham e deem razão ao Evangelho,
para se tornarem beneficiários libertos pela ação do Evangelho. Faz isso agora meramente pela palavra, quebrando o coração de muitos. VNV TV, o canal é você.